Olá pessoal, professor Léo na área de novo, e este videozinho aqui é para a gente comentar um pouquinho a respeito dos critérios utilizados pelo Enem e em muitos vestibulares, tá? De modo geral, isso já é senso comum nos vestibulares, que são as competências que você precisa dominar, que você precisa desenvolver e ter, obviamente, ao fazer a sua dissertação, tá? De modo geral, o que acontece? Nós começamos, em tese, né, em teoria, a prova com os 1.000 pontos, no caso do Enem, né? A gente começa com a nota máxima. E aí, conforme nós vamos demonstrando falhas nessas competências, nós vamos perdendo nota, tá? Então, na verdade, nós não ganhamos nota, nós perdemos nota se nós não dominamos essas competências. Falando especificamente da competência 1, a primeira competência, ela exige que você demonstre domínio da norma culta da língua escrita. Nesse caso, meu amiguinho, minha amiguinha, não tem escapatória. Você tem que ter conhecimento de gramática. Precisa dominar a gramática, dominar a ortografia, tá? Isso é básico. Dominar a questão de concordância verbal e concordância nominal, empregar adequadamente o singular, o plural, precisa fazer a distinção de letra maiúscula e letra minúscula. Você não precisa escrever em letra de forma ou em letra cursiva, né, a famosa letra de mão. A sua letra ela precisa ser legível e nela é necessário que você diferencie letra maiúscula de letra minúscula. Precisa saber empregar adequadamente vírgula, ponto final, tá? Principalmente se dominar bem ponto e vírgula, dois pontos, isso também é muito bom. Não vai utilizar exclamação nunca numa prova de Enem, tá? Mas você pode fazer perguntas, pode utilizar interrogação, inclusive depois vou fazer um vídeo só a respeito de como usar pergunta no Enem, tá? Tem que dominar regência verbal, regência nominal, precisa dominar o emprego da crase, tá certo? Ou seja, de modo geral, você precisa ter um bom conhecimento de gramática. Para tanto, sugiro que estude gramática, mas também uma forma intuitiva de se aprender a empregar, inclusive, os pronomes, que eu não comentei, né? Em pronomes, no caso, oblíquo, é fazendo a leitura de bons textos, bons artigos de opinião, boas reportagens, boas notícias, né? Ou seja, usando os meios de comunicação aí que tem credibilidade, os grandes jornais, as grandes revistas, tá? Então essa é uma forma de você desenvolver a competência número 1. Indo para a competência 2, ela diz o seguinte, que é necessário compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. É aqui que você vai demonstrar que você foi para a escola, que você esteve nas aulas de geografia, de história, nas aulas de biologia, nas aulas de sociologia, filosofia, tá certo? Então você vai demonstrar que aquele tema que é colocado na proposta pode ser pensado se utilizando de um repertório das áreas do conhecimento que realmente são propícias para serem empregadas ao se pensar aquele tema. Então é aí que você vai mostrar que você conhece personalidades, eventos históricos, conceitos das áreas das ciências, das áreas da filosofia, da sociologia, ou seja, todo o repertório que mostra que você está municiado, vamos dizer assim, para lidar com esta batalha que é produzir um texto capaz de convencer o seu leitor de que você realmente, o que você está expressando ali como uma opinião é válido, é digno de ser lido e é convincente, tá? Então, aí é muito importante que você tenha um bom repertório, tanto das áreas do conhecimento que você tem na escola, como na atualidade, né? Acompanhando mais uma vez aí os jornais, as revistas que têm credibilidade. Tudo bem? Vamos agora falar um pouquinho da competência 3. A competência 3 ela se liga à competência 2. Ela diz o seguinte, que é necessário selecionar,
relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa competência, ela tem dois lados. É comum os alunos que não têm repertório, lá que não dão conta da competência 2, mas é também comum aqueles alunos que têm muito repertório a respeito de determinado tema. E aí essa pessoa ela se perde, é tanta informação que ela quer colocar no texto, que ela, as 30 linhas lá que ela teria para o máximo para se inscrever ali na redação do Enem, não seria suficiente para ela, precisa de 50 linhas para escrever. Então aí que ela vai ter que mostrar competência para selecionar aquilo que realmente é mais relevante e para ela conseguir articular os argumentos e apresentar a sua tese de maneira clara, e sem aquela característica do texto de pessoas que têm muito conteúdo, que é uma espécie de ansiedade que você consegue observar ao ler os parágrafos aí desse texto, tá? Então essa questão de ser, vamos dizer assim, cirúrgico, a pessoa ela vai ver ali, isso aqui da atualidade é bom para eu colocar no texto, isso aqui que eu lembro da aula de história é bom para eu colocar no texto, isso daqui que eu vi, que eu tenho como exemplo concreto, recente, noticiado no jornal, é bom para eu colocar no texto. Então, com esses 3 ou 4 ou 5 elementos, eu já tenho o que é necessário. Os demais, infelizmente, eu não vou ter como utilizar aqui, não tem problema. O que importa é conseguir ser claro, objetivo, demonstrar que eu tenho repertório, mas não me perder neste repertório. Tá? Existem técnicas para você organizar, para você relacionar essas informações, e isso a gente vai tratar também em outros vídeos, ok? Competência 4. Essa aqui é uma das competências que mais comprometem a nota das pessoas que fazem dissertação no Enem ou em outros vestibulares, que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. É aqui que entram principalmente aqueles famosos conectivos ou também chamados na análise morfológica de conjunções ou locuções conjuntivas, né, que vão indicar adição, explicação, a adversidade, conclusão. No caso das adverbiais, vão indicar causa, proporcionalidade, concessão. Então, falando aí em língua de gente, né, é o famoso mas também, no entanto, entretanto, sendo assim, pois, uma vez que, né, nesse sentido, conforme, de acordo, segundo, à medida que, e assim por diante. Então aí vale estudar aquelas famosas orações coordenadas, orações subordinadas, né? Mas não no sentido de ficar decorando essa questão gramatical, mas sim entendendo como aquelas palavrinhas elas apresentam um sentido, elas indicam um tipo de raciocínio e isso é o que vai marcar a sua capacidade de argumentar. É basicamente impossível você fazer um texto argumentativo se você não utiliza esses mecanismos linguísticos aí, como chama esta competência. Tá certo? Então isso é muito importante, precisa estudar, precisa conhecer e precisa se acostumar a utilizar isso nos seus textos, certo? Além do aspecto de sentido, né, que ajuda a construir aí o processo de raciocínio e argumentação no seu texto, eles servem como mecanismos de coesão. Eles ligam as partes do seu texto, eles costuram as suas frases umas nas outras e os seus parágrafos. Então, é essencial esse conhecimento e é uma das competências que mais comprometem a nota dos vestibulandos, tá certo? Por fim, a última competência, né, que é a competência que estatisticamente a gente sabe que é a que mais faz os vestibulandos aí perderem nota, é a competência 5, que exige que você elabore propostas, ou proposta, né, como está escrito aqui, mas na verdade nunca é uma proposta só, né? O ideal é que sejam 3 propostas aí bem articuladas. Então, elaborar propostas de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Então, esse é um critério, tá certo? Dica:
estude um pouquinho a respeito dos direitos humanos, tá certo? Como é que você vai abordar um problema respeitando algo que você não conhece? Então, estude um pouquinho dos direitos humanos. Aliás, a Declaração dos Direitos Humanos aí, meados do século XX, é um texto muito simples de se ler, muito simples de se compreender. Se eu não me engano, são 30 ou 31, 32 artigos simples, tá certo? Eles fazem parte, inclusive, da nossa Constituição desde 1988, então é importante conhecer. Outra questão, para se pensar solução de problemas, vou fazer um videozinho mais para frente falando a respeito de só dessa competência, tá? Mas, de modo geral, se você conhecer como funcionam políticas públicas, ou também chamadas políticas sociais, são elaboradas, isso já é um grande adianto, tá? Já é um bom repertório para você conseguir pensar solução de problemas, de modo geral, para qualquer tema que aparecer para você. Tudo bem? Por hoje é isso. Espero que as ideias gerais estejam bem compreendidas e tamo junto, beleza? Abraço para vocês, bons estudos e quem quiser acompanhar mais conteúdos de redação, não somente vídeos, tem uma continha no Instagram, entra lá no Instagram e coloca @paragrafarbem e você vai encontrar a minha conta lá de Instagram com dicas, conteúdos, comentários, tudo a respeito de redação para ajudar você a tirar a nota máxima aí e dar um passo adiante para os seus sonhos, tá bom? Abração, até mais, tchau, tchau.